Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Wilson, mas infelizmente essa palestrinha que eu vou falar agora não é para o Wilson, nem para o Neylor, nem para o Alcino, Percope, é para os jovens, né? E toda essa ideia dessa pequena palestra veio quando eu atendi um psiquiatra importante de Porto Alegre, foi no meu consultório e me perguntou, precisava fazer uma prótese de joelho, quanto durava uma prótese de joelho? Eu disse, uns 15 anos dura. E com 8 anos ele começou a ter sintoma e com 9 eu tive que trocar a prótese. E aí ele me disse assim, pô, Marcheque, foi muito bacana, não me cobrou a cirurgia, foi tudo bem, mas tu me mentiste, tu é mentiroso, porque tu me disse que ia durar 15 anos. E eu sofri com aquilo e eu disse assim, pô, pelo menos eu vou aprender alguma coisa para dizer para os jovens. Então, a ideia dessa conferência, dessa palestra, é como abordar as 3 perguntas mais comuns que os pacientes fazem a nós no consultório, quando nós indicamos uma prótese. Então, a primeira delas é quanto dura uma prótese. A segunda, se prótese importada é muito melhor do que prótese nacional. E a terceira, existe risco de rejeição e infecção? Então, como responder essas perguntas sem ser agressivo com o paciente, dizer, não, o senhor tem que confiar em mim. Não, tu tem que ser pouco agressivo e fazer com que o paciente fique comprometido também com você. Então, essa é a ideia e é por isso que eu quero mostrar isso para os jovens. Né? Então, uma artroplastia bem feita, ela é muito boa para o paciente, que vai ficar feliz, e muito boa para o médico que vai ter o retorno dessa felicidade. Mas no Brasil, a artroplastia, na maioria das vezes, é muito boa para o paciente, mas é sempre perigosa para o médico. Não vamos aqui abordar próteses ruins, mal colocadas ou outros erros, como vocês veem ali, próteses que até enferrujaram dentro do paciente. Não é isso. Mas vamos lembrar, sim, que nós conhecemos que tem desgaste com o tempo do polietileno, que existe desgaste, às vezes, da bandeja de metal, que existe fraturas do planalto metálico. Essa aqui é um paciente que se atirou de uma janela, estava no Peru, começou a tremer, deu um tremor de terra, ela se assustou e se atirou. Mesmo uma prótese importada fez uma fratura do planalto. Sabemos que pode soltar os componentes femoral, tibial. Sabemos que também o desgaste pode levar à incrustação metálica do polietileno, que causa também bastante desconforto e sinovites para o paciente. Né? Então, o ortopedista, sabedor que tudo isso e muito mais pode ocorrer, como é que ele responde aquelas 3 questões? Então, a primeira pergunta, quanto dura uma prótese? Então, vocês não vão responder mais para o paciente isso, vocês vão fazer uma questão para ele e vão dizer assim, me responde essa pergunta então antes, quanto é que dura um automóvel? É difícil de responder quanto é que dura um automóvel, mas dura como a gente cuida dele, não é? Então, se a gente cuidar bem dele, ele vai durar muito. A mesma coisa nós temos que fazer com a prótese, envolver o paciente e responsabilidade pelo cuidado da prótese. Tem que chegar e dizer assim, não, você tem que cuidar da sua prótese como você cuida do seu automóvel. Então, como você cuida de um automóvel, nós sabemos. Nem todos, porque essa moça aí está de joelho em cima do capô. Se fosse o carro do Dr. Neylor, ele não ia gostar da Mercedes nova dele. Né? Mas, como você cuida de um carro, na maioria da gente, a gente sabe. Mas, no paciente, o que a gente tem que dizer? A senhora não pode correr com a prótese, pular, saltar, não pode ficar ajoelhada, agachada, acocorada. Não levantar ou carregar peso, evitar terrenos acidentados, dizer não aos esportes de contato e sim aos esportes de baixo impacto, né? Caminhar, esses outros que vocês veem aí, que são coisas possíveis do indivíduo fazer com a prótese de joelho. A segunda pergunta, prótese importada é melhor do que prótese nacional? Por que não responder com essa pergunta? Automóvel importado é melhor do que o nacional? Depende de que tipo de automóvel, mas se você tiver escolha entre esses 2 carros, certamente você vai escolher o importado.
Mas eu pergunto, essa escolha sempre é possível? Evidentemente que não. Então, se a gente não tem essa escolha, pelo mínimo não vamos escolher as coisas ruins. Então, não vamos usar próteses de fundo de quintal, não vamos usar próteses de má qualidade, não vamos usar próteses que não são autorizadas pela Anvisa, e vamos dizer não, às vezes, até tem uma prótese razoável, mas o instrumental de colocação dele é de péssima qualidade, e usar as próteses nacionais com mais parcimônia. Não é? Esses dias um paciente de 92 anos me perguntou, querem fazer prótese importada? Eu digo, não sei por que razão, com 92 anos não precisa, porque vai andar pouco, vai caminhar pouco, vai fazer pouca coisa, eu quero é tirar a dor desse paciente. Não é? Então, lembre bem que um importado mal cuidado pode ficar bem pior do que o nacional bem cuidado. Não é? Evidentemente que a qualidade é fundamental, mas se a gente não cuidar bem desse automóvel ou não cuidar bem dessa prótese, nacional ou importada, ela vai evoluir mal. Não é? Então, o que é cuidar bem? Vamos questionar o paciente, carregar peso no seu automóvel é bom? E o esforço que uma prótese pode ser submetida, o que nós vamos fazer? Vamos aceitar dizer para o paciente, então, vamos dizer não aos gordinhos e obesos? Evidentemente que não, mas nós temos que comprometer ele com o nosso tratamento, dizer que ele corre mais risco, que a prótese vai gastar mais rápido, e nós temos que dividir esse risco e essa responsabilidade com ele. Por exemplo, subir lomba é bom para qualquer tipo de automóvel? Evidente que isso desgasta motor, desgasta freio, desgasta uma série de coisas. No Brasil, um risco iminente. Em quantas cidades tem morros e que o pessoal mora em morros, e como é que esse pessoal sobe e desce desses morros? Não é? Então, um protetizado, vale a pena ele subir várias vezes por dia essas escadas? Como é que vai ficar essa fêmur patelar? Se você fizer a patela, vai soltar, vai gastar. Se você não fizer a patela, provavelmente ele vai ter dor. Então, tudo isso nós estamos correndo risco e nós temos que responsabilizar o doente. Então, escadas íngremes, sem corrimão, irregulares são riscos. Agora, vocês imaginam aquela que está ali, né, que tem ainda um gato preto no caminho. Né? Então, tudo isso é risco e o médico corre. Bom, então, questionar o paciente. Quem gosta de sofrer um acidente com o seu automóvel? Tenho certeza que ninguém gosta. Então, por que a gente não diz para o paciente, está proibido cair? Se você cair, vai acontecer coisa grave com a sua prótese. Então, um automóvel ou uma prótese podem acabar sim, desde que o indivíduo caia e bata. Então, bateu só uma batidinha no poste, né? Mas deu só uma caidinha na escada. Mas esses são os resultados e o paciente tem que saber isso. A terceira pergunta, então, rejeição. Evidente que nós temos alergia a um monte de coisa, a medicamentos, tecidos, cosméticos, alimentos, picada de inseto, né? E nós vamos botar 3 coisas que o organismo não gosta, a princípio: cimento, plástico e metal. Mas, mesmo assim, pode haver uma certa, vamos chamar assim, uma certa alergia, mas isso não significa nunca a rejeição. Então, rejeição e eliminação não. Ela pode ocorrer, isso sim, com a infecção. Então, nós temos vários tipos de infecção, mas aqui vai novos ensinamentos para vocês. Então, o que a gente precisa? Na infecção aguda, subaguda ou crônica, desde que precoce, essa é a responsabilidade do cirurgião e da sua equipe. Agora, a infecção a longo prazo, ela não é só nossa, e nós temos que fazer com que as outras pessoas também assumam isso. Não é? Então, vamos dividir igualmente a nossa responsabilidade com o clínico do paciente e com o próprio paciente. Como é que é dividir essa responsabilidade? É chamar o paciente, depois que a gente coloca a prótese, e dizer o seguinte: se você tiver ardência para urinar, se você tiver dor de garganta ou ouvido, se tu tiver tosse, febre, expectoração, suor frio, vá urgente no seu médico. E aqui, você sabe que opera pelo SUS, dali a 6 meses ele vai conseguir uma consulta para tratar a infecção urinária. Tá? Mas esses são os riscos que nós corremos, mas o paciente tem que estar consciente disso. E os deveres do clínico, tem que avisar, o senhor vai falar com o seu clínico e vai dizer que se tu tiver qualquer probleminha, ele tem que ser rápido. Se tiver uma infecção urinária, uma amigdalite, otite, uma sinusite, uma pneumonia,
fazer os exames e começar com antibiótico precoce. Esse clínico tem que saber que a bacteremia é sempre um risco e que a septicemia nunca deve acontecer, porque senão quem vai sofrer vai ser o médico que fez a prótese. Então, uma boa dica que eu faço e gostaria que vocês fizessem isso. 6 meses depois da prótese, eu mando fazer um hemograma, um VSG e uma proteína C reativa. Se for normal, eu chamo o paciente e digo aqui, ó, pegue esses exames, fico com um xerox para mim, anexo na ficha e digo para ele, você não teve infecção cirúrgica. A partir de agora, eu não me responsabilizo mais por infecção. Quem vai se responsabilizar é o paciente e o seu clínico, que vão cuidar de você. Não é? Bom, para terminar, eu quero dizer o seguinte, não sei se vocês já pensaram nisso. Tudo que é jornal aparece os recall, né? Em tudo que é lugar do mundo tem automóvel, tem carro, caminhão, ônibus, tudo fazendo recall de peças, e inclusive hoje até as leis endurecendo os motoristas que não fazem o seu recall e depois vão perder valor do seu carro. Mas, se vocês lerem na literatura, agora começou também a aparecer recall de prótese. De joelho eu ainda não vi nenhum trabalho, mas já existem 2 trabalhos na literatura, tem um ali citado, aí na tela, em que mostra recall de prótese de quadril, por problemas nas próteses. Então, isso me deu mais a ideia de que, na verdade, portanto, existe uma semelhança grande entre as próteses e os automóveis. E nesse país, Brasil, existe uma paixão pelo automóvel. Então, se existe essa paixão pelo automóvel, por que não vamos usar essa paixão para responsabilizá-lo da mesma maneira que ele deve cuidar do seu automóvel, ele tem que cuidar da mesma maneira da sua prótese, porque isso vai fazer, então, com que os resultados sejam melhores. Então, em conclusão, nós temos que ter uma boa prótese, ter uma boa técnica operatória, ter um bom instrumental, operar num bom hospital e ter uma boa equipe, que às vezes só o cirurgião não adianta, tem que ter toda a equipe e muita responsabilidade. Quem faz prótese tem que ter responsabilidade. Mas é fundamental que nós envolvamos o paciente e o seu clínico. Então, o coração de vocês vai dizer obrigado, principalmente as coronárias, se vocês seguirem essa minha ideia. E eu também aproveito e agradeço a atenção de vocês. Obrigado.